sejamos transformados. Te pedimos, Senhor, manda o Teu Espírito Santo com toda a potência, com toda a força, e fazei, Senhor, com que ele seja agora inteiramente tomado. Pedimos que o Teu Espírito agora possa abrasar este coração. Ele que é profeta, que se submeteu à vossa vontade, está aqui, Senhor, ao Teu serviço. Vem, Senhor, com o Teu poder. Amém, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, o tema que agora a gente vai tratar um pouquinho vai diretamente para os coordenadores diocesanos, coordenadores de grupo de oração, coordenadores dos ministérios não estão aqui presentes, estão no ministério, mas também para eles, coordenadores estaduais. Pastoreio. Vocês hoje pela manhã ouviram que o Marcos falava sobre a questão do esfriamento um pouco dos grupos de orações. E uma das causas que nós também levantamos, o conselho todo levantou durante toda essa semana, que estudamos, a falta de pastoreio. A falta de pastoreio no grupo de oração, a falta de pastoreio do coordenador diocesano junto aos coordenadores de grupo de oração, a falta de pastoreio do coordenador, às vezes, estadual junto ao coordenador diocesano. É lógico que a gente não tem uma fórmula para dizer, você vai fazer assim, assado o teu pastoreio. Vamos dar pistas, mas a pista maior que nós podemos dar é o modelo de pastor que é Jesus Cristo, o bom pastor. Muitas vezes nós dizemos que nós conhecemos, Jesus, o bom pastor, lá em João capítulo 10. Dizemos também que conhecemos o Salmo 23 ou 22, dependendo da versão da Bíblia, o Salmo do bom pastor. Nós conhecemos o Salmo do bom pastor ou conhecemos o pastor do Salmo? Tem uma diferença grande, Conhecer o pastor do Salmo do que o Salmo do bom pastor. Se nós conhecermos profundamente e entrarmos numa intimidade com o pastor do Salmo, ou o bom pastor que é o próprio Jesus Cristo, a gente vai perceber que o nosso pastoreio se transforma. Porque pastorear é amar. Se nós não estamos pastoreando, porque não estamos amando adequadamente. Não estamos amando no modelo do bom pastor, de Jesus Cristo. Essa necessidade, então, do pastoreio nasce, não agora nessa reunião, mas também nós tivemos uma reunião em setembro, o Conselho Nacional e a Comissão de Formação, junto com os coordenadores de ministério, e esse foi um dos temas proposto para esse encontro, já em setembro, pelos coordenadores de ministério. Porque já percebemos, então, a necessidade que havia desse tema. E nós só podemos ser apóstolos da efusão do Espírito se nós testemunharmos o amor aos nossos irmãos do grupo de oração. Eu vim agora há pouco lá do Ministério de Formação. Eu fui lá falar um pouquinho com eles no Ministério de Formação. E eu fiz uma colocação que tinham uns 2, 3 coordenadores diocesanos e falaram, não é bem assim. Nós estamos no encontro de ministério, encontro de formação. E muitas vezes nós reclamamos, nosso povo reclama que falta formação. E aí eu dizia para eles, para o Ministério de Formação, muitas vezes quem segura a formação é o próprio coordenador. Ele, não, mas não é assim. Uma ou duas pessoas, mas a maioria concordou. Eu falei, daqui a pouco eu vou falar com eles lá e vou contar isso para eles também. Então é um recado deles lá, que realmente eles não têm percebido um empenho tão grande, seja do coordenador de Estado, seja do coordenador diocesano, em respeito à formação. Não existe um pastoreio. Aí o Virgílio, que é o coordenador do Ministério de Formação, ele mandou um questionário. Ninguém respondeu, os coordenadores não responderam. Ele mandou para os coordenadores.
Porque os coordenadores não sabem a realidade da formação de suas dioceses. Falta pastoreio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre essa pastoreio, dessa necessidade que temos de pastorear os nossos irmãos. O coordenador de grupo de oração pastorear o seu coordenador do grupo de oração. O coordenador de grupo de oração pastorear as suas ovelhinhas que vão no grupo de oração. Pastorear, como já disse, é amar. E implica em outras coisas também que a gente vai ver. Então, o coordenador de grupo de oração tem que começar também a praticar o pastoreio. Mas sabemos que não é só a ele que cabe o pastoreio, ao seu núcleo. Nós vamos perceber, hoje de manhã falávamos do livro da Marisete, Promoção Humana, Acolhida. Muitas vezes nós criamos, o coordenador do grupo de oração cria uma equipe de acolhida, mas o coordenador mesmo não acolhe os seus. E a equipe de acolhida, às vezes friamente, ou às vezes sem ter autoridade de coordenação, vai acolher, e não acolhe bem. Então é papel do coordenador, mas não só do coordenador. Pode ter equipe de acolhida, tem o seu núcleo, todos eles fazem a acolhida, fazem o pastoreio que se inicia com a acolhida. Então não é só função do coordenador, mas é função de todo o núcleo. Como apóstolos da efusão do Espírito, como eu disse, o pastoreio é o exercício do amor. E amar não é só o sentimento, nós temos que decidir amar. Amar não é só dizer, eu te amo. E hoje, mais do que nunca, né, a palavra amor está tão transformada que está perdendo até seu sentido real. Que Jesus diz para nós, né, que Ele ama e dá a vida por nós. Amor é dar a vida. É dar a vida pelo seu grupo de oração. Se não é dar a vida no sentido de morrer, mas é morrer para as coisas do mundo, porque você é coordenador de um grupo de oração, você é coordenador de uma diocese, e você tem acabamos de ouvir sobre o carisma do coordenador, você tem um chamado, você é eleito por Deus, não é você que quis, foi Deus que te chamou. E se você não atua de acordo com aquilo que Deus espera de você, você está traindo a Deus e aos seus irmãos. Então, coordenador, vamos buscar aprender, fazer o pastoreio. Vamos amar. Amar é doar-se totalmente. E no Evangelho Jesus nos ensina isso. Em João capítulo 13, 35 vai dizer: nisto todos vós reconhecerão como meus discípulos, no amor que tiverdes um para com os outros. Nós seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus, no amor que teremos um para com os outros. Se eu disse que pastorear é amar, e ser discípulo de Jesus é colocar o amor em prática, nós seremos reconhecidos pelo pastoreio que nós fizemos. Seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus, de acordo com o amor que exercemos, de acordo com o pastoreio que nós vamos exercer no dia a dia. Jesus também disse para Pedro, lá no João capítulo 21, apacenta, Pedro, tu me amas? E Pedro, sim, te amo, Senhor. Então apacenta meus cordeiros. E fez 3 vezes a pergunta para Jesus. Jesus fez a Pedro, e Pedro responde as 3 vezes, né? Sim, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus queria que Pedro o amasse de acordo com o amor que Jesus tinha para com ele. Para nós exercermos o exercício do pastoreio, nós devemos amar como Pedro amava Jesus. Pedro se entregou por Jesus. Pedro era íntimo de Jesus. E por isso ele foi o pastor maior. Então, o amor acima de qualquer coisa. E o Senhor nos pede que tenhamos esse amor que pode, na acolhida do grupo de oração, se você acolhe as pessoas com amor, você profetizar para ela na hora que ela chega. Ontem nós ouvimos o Lázaro aqui que dizia, né? Esse ano, né? Nossos grupos de orações esse ano vai ser o melhor ano para o nosso grupo de oração. Quando a gente começou na renovação, e muitos quando começaram,
quando o coordenador às vezes nos acolhia, dizia: hoje Deus tem um plano para a tua vida, lá na porta ainda. E falava aquilo com uma fé que tocava nosso coração. Hoje nós não vemos muito isso. Às vezes nem, né? Jesus te ama, a paz de Jesus, às vezes é uma boa noite, seja bem-vindo. Nós não olhamos nos olhos dos nossos irmãos, não profetizamos na vida dele. E o pastoreio começa desde aí então, desde essa acolhida, profetizando a vida do nosso irmão, mas profetizar com fé, com certeza. Com aquela mesma certeza que ontem o Lázaro profetizou e hoje eu vou profetizar aqui nesse momento. Você, coordenador diocesano, você, coordenador de grupo de oração, você, a partir desse encontro, o teu grupo vai mudar, porque você vai mudar. Porque o Espírito Santo vai agir no teu coração de uma forma nova nesse final de semana. E você vai ter uma vida nova, você vai se renovar nesse final de semana. E você vai poder renovar todo o teu grupo de oração, porque você vai ser o pastor no modelo do bom pastor que é Jesus Cristo. Amém? Que nós possamos então buscar ser esse pastor. O mundo continua igualzinho quando Jesus estava. Lá em Mateus capítulo 9, 36, diz, né? Jesus viu a multidão, vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estavam enfraquecidos e abatidos como ovelhas sem pastor. O povo daquela época estava abatido e enfraquecido como ovelhas sem pastor. Como é que está nosso povo hoje? Como é nosso povo que vai no grupo de oração? Os novos principalmente, eles estão buscando quem e a quê? Muitas vezes vão buscar uma cura da alma, uma depressão, um sofrimento, uma doença. Mas acima de tudo, eles estão buscando a Deus. E nós estamos dando Deus para eles? Nós estamos levando ele à experiência de Deus? Pastorear é levar as pessoas a uma experiência de Deus. E levar a pessoa a uma experiência de Deus não é só também no grupo de oração, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas o nosso papel, o papel do coordenador, o papel do núcleo, o papel do nós batizados é levarmos as pessoas a uma experiência de Deus. Uma experiência que transforma. Uma experiência que muda a vida daquele com quem nós encontramos. São Gregório Magno, Papa no século V, VI, ele dizia para os batizados: vós sois apoio um dos outros. Vós sois o apoio um dos outros. Então o papel de pastoreio, de ser apoio, não é coisa recente para nós na nossa igreja. Nós somos batizados para sermos o apoio um dos outros. E nós então da renovação carismática, que somos chamados a sermos apóstolos da efusão do Espírito Santo, que recebemos a efusão, o batismo do Espírito Santo, como está sendo o nosso apoio para os nossos irmãos? Eles estão encontrando aquele apoio que eles tanto precisam? Vendo a multidão, Jesus sentiu compaixão, porque estavam enfraquecidos e abatidos como ovelhas sem pastor. E o mundo continua desse mesmo jeito. O nosso povo continua abatido e enfraquecido. O nosso povo está atrás dos meios de comunicações que quer mudar os valores do mundo. E se nós pegarmos o documento de Aparecida, logo no início dos documentos, dos números 70 ao número 100, nós vamos ver um levantamento de todo o contexto social de hoje do Brasil, e nós vamos ver que realmente nosso povo continua enfraquecido e abatido. O documento vem dizendo isso. Ele vem dizer que essa realidade, no número 36, ele vai dizer assim: a realidade para o ser humano se torna cada vez mais sem brilho e sem compaixão. Jesus viu a multidão, sentindo-se compaixão, porque ela estava abatida e enfraquecida. Nós estamos sentindo compaixão do nosso povo? Será que muitas vezes nós transformamos o nosso ministério de coordenação numa simples obrigação?
Será que nós estamos dentro do nosso coração, no dia do nosso grupo de oração, criando aquela expectativa desde ao amanhecer, desde que levantamos? Olha, hoje vai ter o grupo, que bom, e vamos nos preparando e rezamos o dia todo, de uma forma especial? Ou será que estamos, como eu já ouvi alguns coordenadores falarem assim, ufa, hoje tem grupo de oração, hein? Não é desse jeito muitas vezes? Parece que nós carregamos um peso e não estamos a serviço e amando nossos irmãos. Nesse contexto então social que o documento de Aparecida levanta, essa realidade, vai percebendo que que nossos irmãos estão perdendo a dignidade de filhos de Deus. Nós estamos perdendo a dignidade de filhos de Deus. E isso se torna tão comum, que se você dizer para alguém que não está dentro da igreja, no momento da igreja, lá num qualquer movimento, numa pastoral, chamar ele de filho de Deus, ele vai estranhar, não vai? Se nós falarmos de Deus para uma pessoa num ambiente, eu chamá-lo de filho de Deus, como eu estava dizendo, porque nós estamos perdendo essa dignidade maior que nós temos na nossa vida. Somos filhos de Deus. E como estamos tratando os nossos irmãos também filhos de Deus? E o documento de Aparecida vai dizer também que a família que era transmissora da fé, ela está perdendo esse seu papel de transmissora da fé. Por que eu estou levantando essa realidade? Para mostrar o tamanho da nossa responsabilidade de pastorear, porque ninguém está fazendo isso. E quem está levantando essa realidade é a própria igreja que está dizendo dessa realidade no documento de Aparecida, do número 36 ao número 100. E ela vai dizer isso: a família está perdendo o seu papel de transmissora da fé. Se a família está perdendo esse papel de transmissora da fé, temos nós como coordenadores, nós como renovação carismática, nós como núcleo, nós como pertencentes ao grupo de oração, nós como apóstolos da infusão, nós como batizados pelo Espírito Santo, temos que substituir muitas vezes os familiares que não estão fazendo o seu papel de serem responsáveis pela educação da fé de seus filhos. Se eu perguntar para vocês, muitos de vocês talvez já estivessem na porta do grupo de oração, na porta da igreja, como eu já estava um dia, e chega uma mãe e diz assim para mim: toma conta do meu filho que eu não dou mais conta, consigo tomar conta dele. Eu acho que muitos de vocês já ouviram isso. Olha o tamanho da nossa responsabilidade de pastorear. Por isso que eu disse que não existe fórmula para pastorear. Nós vamos falar um pouquinho, algumas pistas, mas a fórmula maior é o amor. A fórmula maior é amar, e a medida do amor é amar sem medidas. A medida do amor é amar sem medida, não dá para ter medida para medir o amor. Veja então a responsabilidade que nós temos de pastorear, resgatar a dignidade de filhos de Deus. A religiosidade popular é outra coisa que se está esvaziando na nossa América Latina e no Caribe, como diz o documento de Aparecida. Hoje a religiosidade popular é muitas vezes até debochada, não é? Porque não existe, como diz Jesus, vendo a multidão, sentiu-se compaixão, porque estava enfraquecida, como uma ovelha sem pastor. Nós temos que aprender a pastorear e ir, arregaçar as mangas realmente e mudar a mentalidade nossa, perder, vamos dizer, a vergonha e realmente pastorear. Cuidar das ovelhas no dia a dia, no grupo de oração. E o próprio documento de Aparecida vai dizer que nós precisamos recomeçar a partir do encontro pessoal com Jesus Cristo. Quando nós levantávamos em setembro os temas desse encontro, nós indicávamos, recomendávamos que nós usássemos um pouco o documento de Aparecida, que tinha sido recém-lançado. E o documento de Aparecida vai falar muito no encontro pessoal com Cristo. O documento de Aparecida vai falar muito de conversão pastoral, vai falar da efusão do Espírito Santo. Se vocês pegarem lá, vocês vão perceber isso muitas vezes. Mas desse encontro pessoal com Cristo que nos é dado, nos é proporcionado a partir da efusão do batismo do Espírito Santo, tem que nos levar a amar nossos irmãos de uma forma mais radical, até a dar a vida por eles. E a nossa vocação de pastorear, que a igreja nos pede,
Antigamente, alguns anos atrás, essa palavra pastor foi nos recomendada pastoreio, que nem nos usássemos essa palavra. Mas se pegarmos já diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja, nós vamos ver que está lá. Que nós devemos fazer acolhida para os nossos irmãos e depois um acompanhamento na vida deles. Então a igreja nos autoriza a fazer o pastoreio. E no documento de Aparecida, no número 276, também vai falar isso. Ele vai falar dessa a vocação e compromisso de ser hoje discípulos missionários na América Latina requerem uma clara e decidida opção pela formação dos nossos membros de nossas comunidades, a favor de todos os batizados, qualquer que seja a função que ele desenvolve na igreja. Por que eu peguei esse número? 276, que para nós sermos discípulos e missionários, então a nossa igreja nos convoca para uma decidida opção de formação, de pastoreio para os nossos irmãos. E nós estamos nesse final de semana tendo essa oportunidade de aprofundarmos a nossa formação. E aprofundando a nossa formação, nós vamos ter um pastoreio de maior qualidade, de melhor qualidade. No número 277, ele vai dizer que o caminho então dessa formação do seguidor de Jesus nasce na natureza dinâmica do encontro pessoal com Jesus e do convite que Jesus faz a cada um de nós, nos chamando pelo nome, e nós o seguimos porque conhecemos a sua voz. Nós vamos pegar agora a parábola do bom pastor, lá no Evangelho de São João, capítulo 10. O documento de Aparecida então vai falar que nós devemos conhecer a voz do pastor. E Jesus vai dizer isso lá em João 10, de 1 a 14. É a síntese da liderança de Jesus, né? A parábola do bom pastor é a síntese de toda a liderança de Jesus. Dez, 1 a 14. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhece a voz, mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe essa parábola, mas não entendia do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vê o lobo que vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge porque é mercenário e não importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Nós conhecemos todas as nossas ovelhas do grupo de oração? Ou será que quando alguma ovelhinha que frequentou o nosso grupo de oração 3 meses, 4 meses, 5 meses e não volta mais, nós não importamos com ela?
Os grupos maiores, será que percebem que aquela ovelha que já frequentou 2, 3, 4 meses desapareceu? Os grupos menores também. Como anda o nosso amor para com nossas ovelhas? Jesus conta então essas parábolas, porque os judeus daquela época levavam muito em conta o valor monetário. Ele levava em conta as ovelhas pelo que elas valiam, não pelo amor que Jesus vai dizer que tem pelas ovelhas. E muitas vezes nós queremos um grupo também de oração numeroso, mas para contar números só. Será que é para amar mais pessoas? Será que é para que conheçamos a sua voz e elas nos conheçam? Como andam as nossas relações com as nossas ovelhas? Jesus aqui vai dizer que primeiro ele vai começar a falar que ele é a porta. O que quer dizer Jesus quer dizer com isso? Eu sou a porta, ele vai dizer que eu sou a porta e sou o pastor. A porta, Jesus quer dizer que é a porta, e por várias coisas a porta pode nos dizer na nossa vida. Jesus é a porta porque ele é o acesso ao Pai. Jesus é a porta que se abre para termos intimidade com Ele. Jesus é a porta que o pastor passa e entra. Jesus é a porta que nos protege do exterior, nos dá proteção. E Jesus é o pastor também. A parábola então vai dizer que Jesus é a porta e o pastor. O pastor, aquele que conhece todas as suas ovelhas, uma por uma. E essa parábola do bom pastor vem agora dizendo para cada um de nós que Jesus é o bom pastor, baseado aonde? Lá em Ezequiel 34, no Antigo Testamento, que nós vai falar daquele pastor, Deus mesmo dizer, eu mesmo cuidarei das ovelhas, cuidarei daquela que está enfraquecida, daquela que está machucada, carregarei aquela que não sabe caminhar. Então lá no Ezequiel 34, quando Deus vai falar para os maus pastores, condenando os maus pastores, e vai falar do modelo do pastor, e Jesus então agora vem realizar o bom pastor, o verdadeiro pastor. Jesus realiza aquilo que está lá em Ezequiel, agora Jesus é completado em Jesus, o bom pastor. Não dá tempo para a gente ler Ezequiel 34, mas depois vocês vão pegar Ezequiel 34 e vão perceber que realmente vai falar lá de todas as características do bom pastor, que no Novo Testamento então se cumpre em Jesus Cristo. Jesus então vai revolucionar, vai mudar a relação, com a comparação das ovelhas, da parábola do bom pastor, as relações humanas daquela época. Era permitido que um judeu até salvasse um animal que tivesse caído num poço, mas ele não podia salvar um ser humano que estava doente. Jesus não fala isso para a gente? Do sábado? No sábado era até permitido talvez salvar um animal, mas não era permitido curar um doente. E Jesus vem mudar essa relação de valores já naquela época. De uma relação materialista que também vivemos hoje, para uma relação afetiva, uma relação de intimidade, uma relação de amor. Então Jesus é o nosso modelo do bom pastor. Jesus ensina-nos a cuidar do próximo. Jesus ensina que devemos então, as nossas ovelhas conhecer esse bom pastor e as ovelhas conhecem a sua voz. E realmente é verdade. Quando eu estava preparando para falar sobre o pastoreio, eu li uma história de um fato real na Primeira Guerra Mundial. E 2 países vizinhos estavam em guerra, e um pastor estava com um rebanho grande de ovelhas, e chegou uns soldados e começaram a chamar aquelas ovelhas, tocar aquelas ovelhas, porque eles estavam passando fome. E o pastor correu em direção ao contrário da onde aqueles soldados estavam levando a ovelha. Ele subiu numa colina, e ali da colina começou a chamar as ovelhas, gritar para as ovelhas. E os soldados, sem entender nada, quando eles perceberam, as ovelhas estavam tudo voltando em direção ao pastor, porque eles conhecem a voz do pastor. Quando Jesus conta essa parábola, que as ovelhas conhecem a voz do pastor, e naquele tempo os condutores das ovelhas, quando iam na cidade para vender as suas ovelhas, colocavam tudo num local comum,
diversos pastores colocavam suas ovelhas no lugar comum. E ao amanhecer, cada pastor gritava pelas suas ovelhas, sua senha, aquilo que ele é acostumado a chamar suas ovelhas, e elas vinham seguindo, elas se separavam pelo grito dos pastores, porque as ovelhas conhecem a voz do pastor. Eu perguntaria, nós estamos conhecendo a voz do pastor Jesus? Para que nós façamos pastoreio, nós temos que conhecer a voz do pastor maior. Nós temos que colocarmos em escuta daquilo que Jesus tem falado para nós. Hoje o Lázaro falava muito da oração pela manhã. Se nós nos colocarmos em oração, nós não escutaremos Jesus. E o nosso pastoreio vai ser um pastoreio contrário à vontade de Jesus. Porque acima de tudo as ovelhas que estão no grupo de oração não são nossas, são de Jesus. Nós não pastoreamos as nossas ovelhas, nós somos chamados a pastorear as ovelhas que são de Jesus. Então a nossa responsabilidade é muito maior do que a gente imagina, é muito maior do que nós estamos acostumados a conhecer. Então não adianta o mercenário chamar as ovelhas, elas vão atrás daquele de quem elas conhecem a voz. E nós somos responsáveis pelas nossas ovelhas. Tem um livro muito conhecido, né? Aquele que a gente fazia colégio, ginásio, era quase comum mandar a gente ler O Pequeno Príncipe, né? Até tem uma piada com as Mises, quando era eleita, perguntavam o que elas estavam lendo, elas sempre falavam O Pequeno Príncipe, que era o mais fácil. E o autor do Pequeno Príncipe diz que tu és responsável por aquilo que cativas. Nós somos responsáveis por aqueles que nós cativamos no nosso grupo de oração, e por isso é necessário o pastoreio, porque nós somos responsáveis se amanhã depois ele tiver, não lá no nosso grupo de oração, não lá na igreja católica mais, mas tiver numa seita qualquer sendo explorado, dando o seu salário quase que total no fim do mês pela exploração dessa teologia da prosperidade que se prega por aí. Nós somos responsáveis por aquilo que nós cativamos. Nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos. As palavras com que nós pastoreamos as pessoas, nós devemos escolher bem, porque ela pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então Jesus, modelo do bom pastor, que nós possamos seguir Jesus, o modelo do bom pastor, esse pastor que conhece, que cuida das ovelhas, esse pastor que cura as ovelhas, esse verdadeiro e único pastor. No documento da igreja Christi Fideli Light, no número 37, vai nos convocar também ao pastoreio. Somos chamados a promover a pessoa humana. No número 37 da Christi Fideli vai dizer que nós somos chamados a promover a pessoa humana. Promover a pessoa humana é resgatá-la a dignidade de filho de Deus. Promover a pessoa humana através do nosso acolhimento, através do nosso pastoreio, através da nossa amizade, do nosso amor para com elas. Faça um exame de consciência. Num minutinho de silêncio, num instante de silêncio. Feche os olhos. Num instante de silêncio. Peça que o Espírito Santo agora relembre as pessoas, algumas pessoas, que frequentaram algum tempo o teu grupo de oração e que você não vê mais elas lá. Que o Espírito Santo agora possa nos iluminar, para lembrar de algumas pessoas que estavam ali por 1 mês, 2 meses, 3 meses, que você não tem visto ultimamente. Quem lembrou de pelo menos uma pessoa, levanta a mão. Quase que todos. Eu também levanto a mão.
Estamos pastoreando, então, corretamente nossos irmãos? E aonde será que estão esses irmãos nossos hoje? Quando nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e relembramos, como vocês lembraram de alguma pessoa, dói no coração, não dói? Quem sentiu uma dorzinha no coração, levanta a mão. Eu também senti. Às vezes nós temos que lembrar dessas pessoas e com toda sinceridade, às vezes até vontade de chorar. Lembrei de um amigo de caminhada, muito tempo nós juntos na escola Paulo Apóstolo, conversávamos quase que diariamente, não sei onde ele anda hoje. Falta o nosso amor, falta o nosso pastoreio, falta o seu amor no coração, o meu amor para os nossos irmãos. Que esse momento, mais do que teorias do que é ser bom modelo de pastoreio, mais do que a formação teórica ou formação intelectual de ser pastor, que esse momento seja um momento que o Espírito Santo possa penetrar profundamente no nosso coração, renovando o dom do amor em nós, para que nós voltarmos ao nosso grupo de oração, possamos ir atrás dessas ovelhas que estão perdidas, que nós não sabemos aonde elas estão, mas fazer um esforço maior de sairmos daqui com a intenção de resgatar, não uma, mas pelo menos 3. Quem topa fazer esse compromisso? De resgatar pelo menos 3 ovelhinhas que deixaram o teu grupo de oração, que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Se assim o fizermos, nós vamos ser testemunhas do amor. Nós já estamos dando um passo para nós criarmos aquilo que nós estamos pedindo, uma cultura de Pentecostes, uma civilização do amor. Vamos assumir esse compromisso, mas de verdade mesmo, não comigo, nem com você. Você vai assumir esse compromisso com Jesus de resgatar essas 3 ovelhas que o Espírito Santo vai lembrar. Você vai assumir o seu compromisso com Jesus de resgatar e fazer um pastoreio. Meu irmão, minha irmã, por que você nos deixou? O que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Olha, eu vim aqui porque o Espírito Santo me mandou e tem uma palavra de consolo para você. Deus tem um plano de amor muito grande para a tua vida. Você vai dizer, vai profetizar para ela. Mas vai profetizar acreditando que Deus vai transformar a vida dessa ovelha, que você vai buscar ela que está desgarrada, ou que não esteja desgarrada onde estiver, mas que ela frequentava o grupo e deixou porque muitas vezes não teve um olhar de compaixão. Hoje o Lázaro dava o testemunho dele, né? E uma pessoa chegar para ele, você não olha nos olhos para conversar com a gente? Quantas vezes nós fizemos isso também? Quantas vezes a gente se pega sem olhar nos olhos do irmão? Quantas vezes nós nos tratamos como um número, não como pessoa? Quantas vezes, no final de um grupo de oração, a pessoa carente, e nós apressados, às vezes, cansados, não damos atenção devida à carência dela, acha que vai nos incomodar. Vamos olhar para Jesus. E a partir do modelo de Jesus, do amor de Jesus, então, vamos mudar o nosso modo de pastorear. Pastorear é cuidar. Cuidar das feridas das ovelhas. Cuidar. Pastorear é curar. Pastorear é perdoar. Quantas mágoas entram no nosso coração e nós não perdoamos? E falamos da boca para fora só que perdoamos. Perdoar é divino, sim, mas também é decisão nossa, humana, de perdoar. Pastorear é conhecer. Pastorear é conhecer. Conhecer onde ela mora. Se o grupo é muito grande, não dá para conhecer, façam equipes, pequenos grupos,
que possam conhecer a realidade de cada pessoa que vai no nosso grupo de oração. É sonho, mas com a força do Espírito Santo pode se tornar realidade. Sozinho talvez nós não nos dar conta, mas com a força do Espírito Santo, com certeza nós vamos dar conta disso. Fazer pequenos grupos para que possa acompanhar as ovelhas, saber qual a condição onde ela mora, como ela vive, o que está acontecendo na vida dela. Pastorear é conhecer. E conhecer na Bíblia é conhecer na intimidade. Conhecer na palavra de Deus não é um conhecimento simples, relacional, mas é um conhecimento, é conhecer profundamente. Pastorear é rezar para a pessoa. Rezar para a pessoa. Perguntar para ela como que está acontecendo, quais são os seus problemas, posso te ajudar. E rezar por ela. Mas não só rezar por ela, rezar com ela também. Rezar juntos. Vejam quanto é abrangente pastorear. Pastorear também muitas vezes exige de nós correção ao irmão. Correção fraterna, é lógico. Coordenador de grupo de oração, fazer correção fraterna ao seu núcleo. Coordenador diocesano, correção fraterna ao coordenador do grupo de oração. Coordenador estadual, correção fraterna aos coordenadores diocesanos. Isso é pastoreio também. Corrigir, ensinar, formar. Você veja quantos verbos. E se a gente for no dicionário, a gente vai ver lá, né, Jesus fala para Pedro, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar no dicionário envolve tudo isso. Cuidar, curar, levar as pastagens, dar de alimento. Então vejam, quanto é abrangente a palavra pastorear. Quantos verbos nós estamos usando para envolver a palavra pastorear. E nós estamos praticando todos esses verbos. Se você já faz, ótimo. Deus continue te dando força. Mas aqueles que ainda não fazem, comecem a fazer. Eu dizia no início que eu estive lá junto com o Ministério de Formação. E eu dizia para algumas pessoas, depois quando eu vim de lá, do nosso núcleo, da comissão de formação, nós precisamos sentar e conversar. Porque eu fui triturado lá, eu brincava com eles, pelas perguntas das pessoas lá. E talvez por falta de pastoreio nosso. E também por falta de pastoreio do coordenador diocesano. Que não sabe a realidade, porque muitas vezes os questionários da comissão, do Conselho Nacional, vai para o coordenador estadual. Do coordenador estadual ele manda para o coordenador diocesano. E esse para o grupo de oração. E o retorno não acontece. Então quando chega nós não temos a realidade às mãos. Muitas coisas que eu escutei lá não estava dentro da realidade que eu imaginava. E aí eles disseram, mas eu mandei isso para o meu coordenador diocesano. Eu falei, eu vou falar de pastoreio para eles. E lá no pastoreio eu vou falar para eles, já está no meu programa de falar para eles, na minha pregação, que pastorear, coordenador diocesano, é cuidar do coordenador do grupo de oração. É cuidar dos ministérios de formação, ministério de intercessão, ministério de cura para cura e libertação, ministério de música e artes, ministério de jovens. Como você tem cuidado? Os ministérios não são independentes, eles existem para o grupo de oração. E eles estão subordinados aos coordenadores do grupo de oração, aqueles que exercem seu ministério no grupo de oração. Então você é o pastor daqueles que estão exercendo seus ministérios no teu grupo de oração. Se você está segurando a caminhada desses ministérios, você, por favor, repense
as suas atitudes. Pastorear, então, é cuidar de cada um deles, é conhecer, corrigir, formar. E como eu disse lá, e muitas vezes a formação não vai para frente porque o coordenador diocesano ou o coordenador está segurando. Pastorear, eu comecei falando de acolhida, né? É acolher. Olhar nos olhos, né? Repetindo, olhar nos olhos das pessoas quando elas chegam. Realmente procurar conhecer essa pessoa desde o início. Aquele que é bem acolhido no grupo de oração, no momento que ele chega no grupo de oração, ele se desarma. Ele está muito mais preparado, de coração aberto, para que a palavra de Deus caia no coração dele. Agora, se ele chega num grupo de oração, já não é bem acolhido, e ele já vem trazendo um sentimento de rejeição, e aí chega lá, mal olhamos nos olhos dele, mal o cumprimentamos, esse sentimento vai aumentar? O sentimento de rejeição? Então a acolhida, começa pela acolhida, né? E os sentimentos que nascem na pessoa, veja a importância da acolhida já, que faz parte do pastoreio, a acolhida. Os sentimentos das pessoas que são bem acolhidas no grupo de oração. Sentimento de pertença. Puxa vida, fui bem acolhido aqui, me senti bem. Sentimento de pertença. Sentimento de gratidão. Ela vai chegar na casa dela, olha, eu fui lá na igreja, no grupo de oração, mas me acolheram tão bem lá como nunca pensei que existisse isso. Ela vai testemunhar a acolhida que recebeu. Sentimento de segurança. Se nós acolhemos bem as pessoas, ela vai ter um sentimento que ela está segura naquele local que ela chegou. E o sentimento maior, que ela é amada. Mas para isso, realmente nós precisamos amar. Para isso, realmente, nós precisamos amar. Se ela não for bem acolhida, o que ela vai sentir? Sem valor, não é? Se a pessoa não for bem acolhida, é mais um número. O mundo já está fazendo isso, já nos trata como números. Ela vai sentir sem valor, vai sentir isolada, insegura. Será que ela volta? Poucos voltam, não é? Vocês costumam perguntar no grupo de orações, na oração de vocês, quantas pessoas novas estão naquela noite, ou naquele dia? Levanta a mão quem costuma perguntar. Todo mundo. Sempre tem mais de 5? Levanta a mão. Vamos dizer, diminuir. Mais de 2, então, diminuir um pouquinho. 2, entre 2 e 3, até 5. Elas voltam a semana seguinte? Todas voltam a semana seguinte? Tem gente fazendo assim, mais ou menos. Outros fazendo assim, não. Talvez não estão sendo bem acolhidas. Não estão sendo pastoreadas. Mas será que eu tenho que pastorear já do primeiro dia? Sim, desde o primeiro dia eu tenho que exercer o pastoreio. Eu disse para vocês, é o papel Christi Fideli Light, documento das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja, nos fala do acolhimento e do acompanhamento das pessoas que são acolhidas pela primeira vez. Como fazer isso? Aí dentro de cada realidade de vocês. Não adianta eu dar uma fórmula. Talvez grupos pequenos, que vão receber aquela pessoa, no final do grupo saber quem é ela, pelo menos, conversar, saber o nome, endereço, alguma coisa, e que possam realmente pastorear. E se ela se sentir já bem acolhida, vai ficar muito mais fácil esse pastoreio. E ela não vai sentir amada e não, mais uma vez, não amada. E desde a acolhida, nosso grupo de oração acontece com qual finalidade? Levarem as pessoas a? Oi? Batismo no Espírito Santo, encontro pessoal com Jesus Cristo, né? O batismo leva ao encontro a experiência de Deus. E a experiência de Deus, o pastoreio deve levar as pessoas também à experiência de Deus.
todo pastoreio deve levar as pessoas à experiência de Deus. Desde a acolhida, elas já terem uma experiência do amor de Deus. E quem é testemunha do amor de Deus num grupo de oração são as pessoas que fazem a acolhida, somos nós que estamos lá. Agora, para fazer um bom pastoreio exige algumas coisas. Primeiro, aquilo que eu falei, o amor, doar-se, doação total, uma entrega, exige paciência. Nesse mundo tão sem paciência, exige muita paciência, exige respeito. É um filho de Deus. Resgatar a dignidade de filho de Deus, respeito para com quem vai ao grupo de oração. Exige honestidade, reta intenção. Fazermos as coisas com reta intenção, portanto, exige aquilo que foi falado hoje de manhã, que é conversão. Realmente que sejamos convertidos. Exige atenção. Dar atenção às pessoas. Madre Teresa de Calcutá dizia: as pessoas anseiam mais pela apreciação que pelo pão. As pessoas anseiam mais pela apreciação que pelo pão. E olha que ela trabalhava só com pobres, né? Atendia só pobres. E ela dizia que as pessoas anseiam mais pela atenção, pelo carinho, pelo amor, pela apreciação do que pelo pão. Pastorear, então, não é servir a nós mesmos, é servir aos nossos irmãos. O centro do pastoreio é a outra pessoa, é a pessoa humana, é o outro. O centro do pastoreio é o outro. E Jesus fez muito bem isso, né? Nos ensinava muito bem isso. E jamais esquecermos que as ovelhas não são nossas. O rebanho é de Jesus. O rebanho, Jesus nos deu a responsabilidade de cuidar do seu rebanho. A responsabilidade de cuidar do rebanho de Jesus é nossa. Se não cuidarmos direito do rebanho de Jesus, nós estamos traindo Jesus. Que sejamos então, instrumentos do bom pastor, instrumento de pastoreio para os nossos irmãos. Que para isso precisamos então conhecer, como eu disse, o pastor dos salmos, não só o salmo do bom pastor. Que para isso devemos conhecer o pastor da parábola do bom pastor, e não só a parábola do bom pastor. Se conhecermos intimamente e deixarmos sermos conhecidos por Jesus também, nós vamos fazer um pastoreio segundo a vontade dele. Esse encontro então nos convoca a voltarmos aos nossos grupos de orações e pastorearmos os nossos irmãos. Nós vamos ver que muitas daquelas realidades que nós levantamos, que hoje o Marcos falava pela manhã dos grupos de oração, vão ser mudadas pelo pastoreio efetivo e afetivo. O que eu quero dizer com isso? Efetivo, na prática, fazer realmente. E afetivo, amar realmente, não ficar só nas palavras. Se nós realmente praticarmos um pastoreio afetivo, as pessoas voltarão ao grupo de oração. E aí, nós seremos os pastores que conheceremos a voz delas e elas conhecerão a nossa voz. O modelo do bom pastor Jesus Cristo quer nos dar hoje, quer nos dar nesse final de semana um coração de pastor. Jesus sobe naquela colina, lembra que eu contei a história da guerra, que o pastor subiu numa colina e gritava pelos nomes das suas ovelhas, e elas voltavam
estavam juntos com os soldados, estavam roubando as ovelhas e elas voltavam para o pastor. Jesus, nesse final de semana, está chamando cada um de nós pelo nome. Jesus, nesse final de semana, quer te fazer um pastor segundo o coração dele, o coração do bom pastor. Mas para isso você tem que abrir seu coração. Para isso você tem que realmente ter a intenção de, ao voltar no seu grupo de oração, ser um bom pastor, fazer um pastoreio. Amar, amar e amar. Quando chegar o nosso momento da nossa passagem para a eternidade, Deus não vai perguntar se nós somos coordenadores de grupo de oração, se nós pertencemos ao núcleo, se nós somos coordenadores estaduais, se nós somos coordenadores diocesanos. Ele vai perguntar o quanto nós amamos. Se pastorear é amar e não estamos pastoreando, não estamos amando. E o que conta no final é o amor, o quanto amamos. E a medida do amor, como eu já disse, é amar sem medidas. Que hoje nós possamos pedir mais uma vez o Espírito Santo, para que Ele coloque esse amor no nosso coração. Para que o Espírito Santo venha a ser derramado no nosso coração, para que possamos amar, amar e amar. E esse chamado ao pastoreio, eu disse que está nos documentos da igreja, também está na palavra, né? Já olhamos em Pedro, mas muitas vezes quando nós pegamos essa passagem de São João capítulo 21, achamos, levamos ao pastor maior, que foi Pedro, o primeiro Papa, e achamos que não cabe a nós. Mas peguem 1 Pedro 5, de 1 a 4. Acharam? Talvez vocês fiquem mais confusos ainda, porque eu falei do pastor maior, comparando Pedro ao Papa, e aí vocês vão ver no título da Bíblia, da edição Ave Maria, deveres do clero. Mas eu fui buscar outras traduções. Por que eu estou dizendo que aí está uma passagem nos chamando a responsabilidade do pastoreio? Porque em outras traduções dizem, aos dirigentes e membros das comunidades. Aos dirigentes e membros. Então diz respeito a todos nós. E o que está aí? Eis a exortação que dirijo aos anciãos que estão entre vós, porque sou ancião como eles. Fui testemunha dos sofrimentos de Cristo, e serei participante com eles daquela glória que se há de manifestar. O que está escrito aí? Velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. Palavra do Senhor para todos nós. Outra tradução, aí está escrito na Bíblia da edição Ave Maria, deveres do clero, mas outras traduções dizem, aos responsáveis, uma delas. Uma outra tradução diz, aos dirigentes e membros das comunidades. E eu digo para vocês, coordenadores de grupo de oração, coordenadores diocesanos, coordenadores estaduais, velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado, tende cuidado dele, não constrangidos, mas espontaneamente, não por amor de interesse sórdido, mas com dedicação, não como dominadores absolutos sobre as comunidades que vos são confiadas, mas como modelos do vosso rebanho. E aí, quando aparecer o Supremo Pastor, vós recebereis a coroa, a imperecível de glória. Sejamos pastores, irmãos. Vamos amar os nossos irmãos.
pastorear, resumidamente, é amar. Estamos amando como o coração de Jesus ama cada um de nós? Então que nesse momento, vamos pedir que o Espírito Santo, nós como apóstolos do Espírito Santo, vamos pedir que o Espírito Santo venha mais uma vez em nosso coração, que o Espírito Santo possa mais uma vez entrar profundamente no nosso coração e ensinar-nos a amar mais e mais. Muitas vezes nós pensamos que pedimos toda hora o Espírito Santo, né? Acaba uma pregação, nós pedimos o Espírito Santo, levantamos de manhã, rezamos pedindo o Espírito Santo. Santo Agostinho tem um ensinamento sobre isso. E ele diz assim, que cada vez que nós rezamos pedindo o Espírito Santo, uma graça nova é derramada na nossa vida. Cada momento que pedimos o Espírito Santo, algo se faz novo na nossa vida. Então eu convido meus irmãos a vocês ficarem de pé. Vamos pedir o Espírito Santo com muita fé, que Ele nos dê o carisma do pastoreio, que Ele nos dê um coração segundo o coração de Jesus, que Ele nos dê um coração que ame profundamente os nossos irmãos do nosso grupo de oração, que Ele nos dê um coração que você, coordenador diocesano, ame profundamente os coordenadores do grupo de oração, mesmo aquele coordenador que muitas vezes você tem falado, aquele fulano, aquela fulana é coordenador problema. Você já falou isso alguma vez, não falou, coordenador diocesano? Aquele é o coordenador problema. Nós ouvimos lá na nossa reunião do conselho essa semana, um outro ensinamento de Madre Teresa, que ela estava no meio do povo, dando uma entrevista para diversas pessoas, e a entrevista, as perguntas, tudo acabaram, e ela se recolheu, e disse que uma repórter foi atrás dela, e essa repórter conseguiu alcançar a Madre Teresa quando ela já sentava-se para descansar, e perguntou para a Madre Teresa: Madre Teresa, as suas palavras, as suas entrevistas, tudo aquilo que a senhora falou é tão bonito, mas o que é necessário fazer para mudar o mundo? Madre Teresa respondeu para ela: 2 coisas, minha filha, eu e você. 2 coisas são necessárias para nós mudarmos o mundo, mudarmos o nosso grupo de oração. Eu e você. Você tem que mudar o teu coração segundo o coração de Jesus. Eu tenho que mudar para viver a partir de hoje segundo o coração de Jesus, o coração do bom pastor, que vai lá atrás da ovelha desgarrada, que cuida da ovelha machucada, pega no colo, coloca nas dobras do seu manto aquela ovelhinha machucada, cura a ferida. Mas nós teremos capacidade e força e amor no coração para fazer isso, se deixarmos o Espírito Santo penetrar no nosso coração. Com muita fé, peçamos o Espírito Santo. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Eu sinto que nós podemos, em um momento breve, porque o nosso tempo é curto, mas enquanto eu escutava o Júnior falando,
Eu sinto que os nossos corações ficam tocados, porque quando a gente vai descobrindo, o Espírito vai nos confirmando qual é o nosso chamado, a nossa vocação. A gente começa a perceber o quanto que a gente deixou de ser pastor. E talvez nós tenhamos falhado muito